O espelho das relações e a autorresponsabilidade emocional. Inscreva-se no canal e faça parte deste movimento de mulheres que escolheram se autorizar a existir. Reflorescer é aprender a colocar limites sem culpa, habitar a própria autenticidade e sustentar vínculos onde o respeito seja a prática, não a promessa. Oi, pessoal! Sabe, todas as nossas relações, desde aquelas que nos trazem conforto até as que nos tiram do eixo, elas têm algo muito poderoso para nos dizer. E hoje a gente vai mergulhar no trabalho da Regiane Zanetti para entender justamente isso. Como os nossos vínculos são, na verdade, uma chave para a gente decifrar o nosso próprio mundo interior. Vamos lá? Essa aqui é a pergunta de 1 milhão, né? Por que a gente acaba caindo sempre nos mesmos buracos, repetindo os mesmos padrões nos relacionamentos? Parece um ciclo vicioso. Mas nesta nossa análise, a gente vai entender por que isso acontece e o que é mais importante, como dá para começar a enxergar uma saída. E aqui, olha, tá a ideia principal de tudo. A pessoa com quem a gente se relaciona não é um espelho do nosso caráter, se somos bons ou maus. Não é isso. É um espelho da nossa psique. Reflete, sabe, as nossas feridas, a nossa história emocional. E esse conceito, gente, é tão poderoso que muda completamente o jeito da gente olhar para as coisas. Então, vamos começar com essa grande revelação. A ideia de que as pessoas não entram na nossa vida por acaso. De jeito nenhum. Elas aparecem como um reflexo bem preciso daquilo que está acontecendo aqui dentro da gente. Pensa um pouquinho nisso. O outro não surge à toa. Ele aparece bem ali, no ponto exato onde a nossa história emocional ainda está viva, pulsando. Onde as feridas antigas ainda precisam ser entendidas, traduzidas. E olha, isso não tem nada a ver com culpa, tá? É, na verdade, uma baita oportunidade de autoconhecimento. Ok, agora vamos falar daqueles padrões que prendem a gente. Muitos deles nascem de mitos, de ideias bem antigas e enraizadas sobre o que é o amor. E um dos maiores é o mito da dependência emocional. A cultura pop, os filmes, as músicas, tudo vendeu pra gente aquela ideia de que precisamos de alguém para nos completar, né? A famosa metade da laranja. Só que isso cria uma dinâmica de falta, de carência. A virada de chave é entender que o outro não nos completa. O outro, na verdade, nos revela. Ele joga uma luz naquelas partes da gente que precisam de atenção, que precisam de cura. E quando essa busca por alguém que nos complete vai longe demais, a gente chega nesse conceito aqui, a substituição psíquica. É quando a busca não é por amor, é por alguém que possa literalmente viver a nossa vida pela gente. Alguém para tomar as decisões, para nos salvar de nós mesmos. Sabe, aquela dinâmica de terceirizar a própria existência? É isso. Então, o ponto central é este aqui. O objetivo não é achar a outra metade. É a gente se tornar uma pessoa inteira, que por escolha, decide caminhar junto com outra pessoa também inteira. Um amor saudável é sobre escolha, e não sobre uma necessidade desesperada de ter alguém. E para a gente chegar nessa inteireza, é preciso um movimento interno, sabe? Um corte radical com a dependência. Essa frase aqui, a partir de agora sou eu por mim, ela simboliza exatamente isso. É o fim da terceirização da própria vida. É o começo da autoria da própria história. Isso aqui é fundamental entender, gente. Dependência emocional não é amar demais, não é excesso de amor. É um amor que foi endereçado para o lugar errado. Significa que existe um vazio interno tão grande que ele acaba sendo projetado no outro. O amor vira uma espécie de anestesia, uma muleta, em vez de ser uma conexão de verdade. E agora, a gente entra num desafio super atual, que é o jeito como a nossa cultura, hoje em dia, nos ensina a confundir química com conexão de verdade. E pior, intensidade com profundidade. O mais fascinante é que existe neurociência por trás disso. A paixão, por exemplo, é movida à dopamina. É o neurotransmissor do prazer, da novidade, da recompensa. Por isso ela é tão intensa, rápida e instável. Já o amor, esse é construído com base na ocitocina, que é o hormônio do vínculo. Ele é lento, é construído no dia a dia e gera uma estabilidade profunda. São coisas bem diferentes. E essa talvez seja a grande lição da nossa era. Numa sociedade que vive buscando o prazer imediato, é muito fácil a gente ficar viciado nesses picos de dopamina, sabe? E aí as relações se tornam descartáveis. Acabou o estímulo, próximo. Parece que permanecer, se tornou quase um ato de resistência hoje em dia. Bom, a parte que vem agora é talvez a mais desafiadora, mas é também a mais importante.
Porque o amadurecimento de verdade, ele não vem do conforto. Ele acontece quando a gente finalmente aprende a lidar com a frustração. E tá aí o ciclo que prende tanta gente. Amar de verdade é aceitar que o outro é o outro. Uma pessoa real, com limites, com diferenças. Se a gente não consegue suportar quando o outro frustra as nossas fantasias, a gente continua num lugar infantilizado. E aí, adivinha? A gente repete os mesmos erros de novo e de novo. Uma reação muito comum quando a gente se machuca numa relação é dizer: cansei, não preciso de ninguém. Mas calma, é preciso diferenciar as coisas. Uma coisa é a solidão saudável, que é uma escolha consciente de ficar bem na própria companhia. Outra, bem diferente, é o isolamento defensivo, que é uma fuga. É o medo falando mais alto, nos trancando para evitar novas feridas. E tudo isso nos traz até aqui, ao estágio final, que é o mais poderoso de todos, o momento de assumir a autoria da nossa própria vida emocional. Olha, antes de qualquer teoria super complexa, às vezes as relações adoecem porque a gente esquece o básico do básico. Coisas como respeito, ética, cuidado emocional, responsabilidade afetiva. Antes de amar, a gente precisa ter o compromisso de não ferir. Quando isso se perde, os relacionamentos viram um lugar de descarte e não de construção. E aqui tem uma redefinição muito importante. Autorresponsabilidade não é sobre sentir culpa pelo que passou. É sobre se tornar autor ou autora do próprio futuro. É sobre, finalmente, pegar de volta a chave da nossa estabilidade emocional que talvez a gente tenha entregue nas mãos de outra pessoa. E o resultado disso tudo é poderoso. A mudança vem de dentro para fora. Quando a gente fortalece a nossa base interna, a gente naturalmente para de aceitar relações que só servem para tampar buracos antigos. A nossa escolha de parceiro se torna muito mais consciente e muito mais saudável. E a gente chega a essa verdade final, que é libertadora e é a conclusão de toda essa jornada. Ninguém virá viver a sua vida por você. É isso. Aceitar essa verdade é o que permite que o amor deixe de ser uma muleta e passe a ser uma escolha genuína de gente grande. Para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. O amor que se busca e que se constrói, ele vem de um lugar de inteireza, de escolha, ou ele vem de um lugar de necessidade, de muleta? A resposta para essa pergunta pode revelar qual é o próximo passo na jornada de amadurecimento de cada um de nós. Continue sua jornada de reflorescimento. O autocuidado é prática, não teoria. É pausa, verdade e presença. Escaneie o QR Code ou acesse o link na descrição para pegar seu cupom de desconto no e-book de autocuidado e, se fizer sentido, agendar sua sessão e viver um tempo só seu.